Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula 2 sobre ângulos, né? Vamos falar sobre. E nós vamos falar dos tipos principais de ângulos. Então, os ângulos, né, eles são medidos inicialmente em graus. Então, para quem não estudou, para quem nunca ouviu falar, a gente lembra sempre da volta completa, que a gente fala que uma circunferência completa, ela é dividida em 360 graus. Né? Isso tem todo um histórico, né, por uma questão até da quantidade de divisores do 360. Tá? E partindo daí, nós podemos representar as partes dos ângulos e conseguimos medir ângulos com um instrumento que a gente chama de transferidor, além de outros conhecidos. Tá? Então, o primeiro ângulo que a gente vai falar é o ângulo nulo, que é o chamado ângulo de 0 graus. Ou seja, ele é chamado de ângulo nulo. Tá bom? O segundo ângulo que a gente vai conhecer agora são os ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Ângulos agudos são aqueles ângulos que variam de 0 a 90. Ele não pode ser 0 nem pode ser 90. Ou seja, são ângulos 30 graus, 50 graus, 80 graus, né? São ângulos entre 90 e 180. Ângulo reto é um ângulo muito usado na geometria. Então, o ângulo reto é o famoso ângulo de 90 graus. Ele tem exatamente 90 e você pode representar bonitinho, o meu ficou horrível, né? Dessa maneira. Como se fosse um quadradinho com um pontinho no meio, tá bom? Agora, os ângulos que variam de 90 a 180 graus são chamados de ângulos obtusos. Então, se eu tenho um ângulo de 139 graus, um ângulo de 93 graus, um ângulo de 175 graus, são ângulos que estão entre 90 e 180, são ângulos obtusos. Um ângulo de exatamente 180 graus é chamado de ângulo raso, ou também ângulo de meia volta. E nem precisamos falar, né? O ângulo completo, ou a volta completa, é o ângulo de 360 graus. Então vamos aqui classificar os ângulos. Se a gente for olhar, vamos olhar primeiro os ângulos, não tem ângulo nulo aí. Vamos então olhar os ângulos menores que 90. 78, 25 são ângulos menores que 90. A gente fala que esses ângulos são agudos. Né? O ângulo GHF e EFG. Agora o ângulo de 90 exatamente é chamado de ângulo reto, é a letra H, o T, U, V. Já os ângulos entre 90 e 180, que é o 95 e o 135, eles são chamados de ângulos obtusos. Então são ângulos que têm medida entre 90 e 180. Bom, a gente sabe também que um ângulo de 180 exatamente, ele é chamado de ângulo raso. Né? E por último, o ângulo de uma volta, que é o 360, ele é chamado de ângulo completo. Mas Daniel, e esse ângulo de 230 você não explicou ali? Não sei se todo mundo já ouviu falar, não é comum na educação básica. A gente chama o ângulo maior que 180 e menor de 360, tem o nome de ângulo reentrante. Nem é muito comum, tá, gente? Tem outros nomes também, ângulo agora me falhou a memória, mas tem outras nomenclaturas. Então, só para a gente lembrar, né? Nulo, agudo, reto, né? Deu a volta, obtuso, né? A volta inteira aqui. Desculpa, a volta inteira não, a meia volta, né? E o raso é o que tem